Vamos deixando o salve aí para a gente receber o Leonel Brizola Neto, a quem eu chamo agora para a tela e saúdo nos boas-vindas aqui do Giro de Notícias do Voz Trabalhadora. Seja bem-vindo, Leonel. Tiago, um prazer estar aqui dialogando contigo nesse canal importantíssimo aí, que mostra de fato a importância da cobertura das notícias e de amplos setores, né? Então, Tiago, é um prazer estar dialogando e que a gente possa discutir aí sobre o que está acontecendo no Brasil e que tem influência de fato externo, né? Acaba definindo muito o interno. Sem dúvida. Prazer é todo nosso, Leonel. Neste momento, 390 mil inscritos, hein? Cheguei aqui no canal há 2 semanas, a gente estava na casa dos 383, já chegamos a 390 mil e marchando aí para os 400 mil inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e também deixe o like no vídeo para a gente combater os algoritmos dessas Big Techs. Leonel, nos últimos dias, o Hugo Motta assumiu, eu até brinquei hoje pela manhã lá no DCM, né? Eu disse que ele não chegou nem a tomar conta de um escritório daquele estilo de dar sua personalidade, suas características, né? Botar uma fotografia da família, uma plantinha, num quadro na parede, não, nem isso aconteceu ainda, e ele já agarrou na mão do bolsonarismo e saiu dando declarações aí. Conversei com o deputado federal Rogério Corrêa do PT e ele se despreocupado. Esse aceno do Hugo Motta é mais do campo da política ou, de fato, a anistia está ali na porta para os terroristas do 8 de janeiro e para o Bolsonaro de maneira geral, Leonel? Olha, Tiago, eu sendo sincero, eu acho que o Motta mais faz aquele papel de morde e assopra, né? Então ele mordeu recentemente para fazer um carinho bolsonarista, mas já foi chamado logo pelos ministros supremos para ele dar explicação, o que ele queria dizer com aquilo que não foi golpe. Então, eu entendo mais nesse sentido. Acho que talvez ele esteja muito mais ligado ao bolsonarismo pela questão das emendas secretas, aquele orçamento do parlamento, né? Ele faz parte dessa turma, tem origem embrionária ali no Cunha, nesse último que passou por aí, que são pessoas, na verdade, que representam seus interesses próprios, né? São pessoas que estão ali para negociar. E é o que é uma base do parlamento brasileiro hoje em dia. Não é de hoje, né, Tiago? Isso vem de muito tempo, né? Então, são repetições, né? Isso é uma questão que precisa ser mais colocada no Brasil, as eleições parlamentares. Nós damos muita importância, assim tem que ser, e evidência ao executivo, que é o que executa, mas o parlamento ele fica muito desligado. Então, a maioria do brasileiro não lembra em quem votou, quem era o seu deputado estadual, federal, quem era o seu vereador. As pessoas não têm muito isso. E ela, nesse sentido, no parlamento, ela se dilui um pouco do executivo. Claro que na eleição, quando você tem a eleição para presidente, você tem o deputado estadual, o federal, o governador, ela tem uma coisa mais casada, mas o parlamentar ele atua, às vezes, um pouco dissociado disso tudo, né? Ele atua um pouco na ponta dele, representando os interesses dele, seja uma obra na sua localidade, seja representando os interesses do seu município. Então, é uma coisa que não está muito consolidada. Talvez seja pela maneira que a gente elege. Eu sou muito favorável claro, desde que se crie regras claras, né, em lista, votar em lista, para que você dê força aos partidos políticos, né, e não vote numa pessoa ou numa caricatura, acabar sendo enganado, mas você vote de acordo com aquilo que você pensa e acredita, e você encontra aquilo na representação partidária. Então, eu sou muito adepto dessa lista partidária, né? Claro que com regras claras, não do jeito que é hoje, né? Com regras duras, e com muita transparência, né? A gente não pode aceitar partido cartorial que existe no Brasil, né? Então, isso é uma outra questão que também agrava esse distanciamento da população para o parlamento, né? Às vezes as pessoas não sabem o que faz um deputado, o que faz um vereador. 80% não sabe, olha. E aí você toca num ponto, né, Leonel, que me chama a atenção de duas frentes. A primeira é a gente falar sobre uma das propostas que também volta à tônica do Congresso, em que pese, né,
a rejeição popular, e acredito que em termos de plebiscito, que seria obrigatório, não passaria, mas a coisa do semipresidencialismo. O Congresso está tentando usar todas as suas ferramentas para governar o país à torta e à direita, né, Leonel? Essa parece a ideia de ordem agora, né? Corretíssimo, Thiago, corretíssimo. Desde o golpe contra Dilma, foi justamente isso. Eu digo que o golpe foi para pegar o filé mignon, que era a Uhum. autonomia do Banco Central, mas eu acrescentaria mais dois componentes gravíssimos: a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras, a destruição dos direitos laborais, sociais e previdenciários, e principalmente isso, esse deslocamento, aconteceu muito com o Bolsonaro, esse deslocamento do orçamento, empoderando o Congresso, dando um poder ao Congresso que até então ele não tinha. Ou seja, um orçamento maior do que muitas prefeituras. Um orçamento de 60 bilhões, você tem uma prefeitura do Rio de Janeiro, você tem 36 bilhões, quer dizer, é metade do orçamento da prefeitura de São Paulo. É o absurdo do absurdo. Aí começa justamente esses equívocos. E aí, claro, o oportunismo se dá nesse sentido. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É. Então, e isso que precisa ser ajeitado. Não sou contra as emendas são necessárias, com transparência, ela atende uma ponta, às vezes, que o prefeito não consegue, é um dinheiro muito bem, que chega muito bem, em hora propícia, seja para comprar ambulância, trator, ônibus escolar, para fazer uma ponte, reformar uma avenida, fazer um saneamento. É necessário, sim, mas ela precisa ter transparência, ela precisa ter isonomia, ela precisa ter uma série de requisitos que com o Bolsonaro e o Congresso ali na ocasião começaram a ficar muito obscuras, justamente para dar vez e voz aos oportunistas, né? Uhum. E aí o outro ponto que eu ia falar com você é justamente, né, nessa coisa da talvez uma necessidade de não sei se ressignificação, mas uma nova roupagem mesmo para o processo eleitoral em especial, não na estrutura da democracia, seria a votação em lista. A gente vê os últimos acontecimentos político-partidários, né? Vou dar 3 cases aqui. O primeiro é o PSDB, com o seu velório já com data marcada, né? Deve sumir até o mês de março e o que sobrar vira puxadinho do PSD. Depois nós temos o caso do PSB, que me surpreendeu muito hoje, que vai para a mão do João Campos e tem uma ala que está fazendo uma força lá dentro, não sei se você tem essa informação, que quer mudar a essência do partido, inclusive o nome do partido. O PSB deixaria de ser Partido Socialista Brasileiro para ser Partido da Sociedade Brasileira e abandonar o contexto socialista, porque isso não narra mais o que o partido pensa. Bom, e um terceiro eixo seria essa lavação de roupa suja do PSOL, né, que demitiu aí o Davi Decache, que era assessor da área de economia, e daí um movimento está com ele, um movimento contra, e ataque de Guilherme Boulos, vídeo do Glauber, então a crise externa, né, de bastidores que vem para a rua. E a gente sabe que o pessoal nasceu de uma situação dessa com o PT, e aí daqui um pouco mais isso pode gerar um novo partido ou uma migração. Como é que você vê esses acontecimentos e via de regra, do campo democrático, se a gente pegar o PSDB ali nem tanto, né, mas o PSD que vai ser nutrido hoje disso está no governo, né, o Kassab um pé em cada canoa, mas está ali, mas parece que as crises mais fortes do lado do campo progressista, por assim dizer, hein, Leonel? Olha, eu me recordo uma vez quando o Romário se filiou ao PSB aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, pô, Romário, agora você virou socialista? Ele, não, o S é apenas uma letra. Errado ele não tá, né? Errado ele não tava, de certa forma ele não tava. Agora o João Campos dá mais razão para ele. Pois é. E o PSDB, quem acabou de jogar a última pá de cal em cima foi o próprio bolsonarismo, né? Quando eles se juntaram ao bolsonarismo, né, para tentar derrotar o PT, na verdade eles queriam, além de criminalizar, eles queriam destruir por completo o PT. Esse era o objetivo do PSDB, né? Também esqueceu a sua origem embrionária, esqueceu ali quadros importantes que passaram dentro da historiografia brasileira, o Cito Covas, por exemplo, né? E quem jogou a pá de cal foi justamente a extrema-direita. Não há espaço para isso, porque o fascismo ele reside, né, no liberalismo. O barato para acabar com o fascismo é nós
de fato, caminharmos para o socialismo. E o Getúlio Vargas dizia que o trabalhismo era o caminho para o socialismo. Meu avô Leonel Brizola repetia essa frase do Getúlio Vargas. E é, de fato, o papel que o Brasil tem a cumprir, mas não um socialismo que seja externo ou encastelado numa torre. Não, aquilo que o Darcy e o Brizola colocavam muito bem, o nosso socialismo moreno, né? Com as nossas lutas, as nossas reconhecimentos, a nossa história, de quem somos e de onde viemos. Esse entendimento. Ao passo que há, Tiago, na verdade, há um grande problema no campo progressista e ele está dentro dos partidos políticos. Essa é a fato. Há que ter uma oxigenação, né? Há que ter mais transparência à luz do dia, né? Nos partidos. São poucos aqueles, de fato, que têm ali uma rotatividade na sua direção partidária, aquela que dá vez a jovens líderes, né, ou novos quadros. Você tem partido de esquerda aí que o presidente está há 20 anos no poder, 15. Isso é uma coisa inconcebível para o campo da esquerda, né, para o campo progressista. E isso impede que há novas oxigenações. Embora nós temos bons quadros na esquerda, elas não estão tendo vez. E, às vezes, até boicotada por companheiros dentro do seu próprio partido, né? Isso acontece. Tem uma piada aqui no Rio de Janeiro que fala do campo progressista, que passou um cidadão na frente de uma loja de pescaria e viu 3 baldes de siri, né? 2 deles descobertos, né? 2 deles, tampado, e um descoberto. Aí ele, vem cá, chamou a atenção do vendedor e perguntou, olha, mas por que esse é o único balde que está descoberto? Você não tem medo que o siri, aí o caranguejo vá embora? Não se preocupa não. Esse é do campo progressista, que quando um siri ou um caranguejo põe a patinha para fora, outro vem e puxa. Né? Então, às vezes tem esse problema dentro da gente mesmo, né? Então tem que ter cuidado. Né? Nós estamos num momento difícil, mas há que ter uma oxigenação do campo progressista nesse sentido. É bom o Campos assumir o PSB. Eu acho interessante sair aquela figura meio de bastidor, dali, Siqueira, botar um Novos Ares, né? Que ele queira mudar o nome, o problema é com ele. Né? Mas vamos ver qual vai ser a atuação do Campos e de que maneira ele entende a política e como vai tocar aqui para frente, ainda mais o partido. Eu entendo, Tiago, que o Brasil está correndo um sério risco, né? E eu entendo que isso vai acontecer. Meu avô Leonel Brizola falava muito isso que ia acontecer. O Brasil vai caminhar para um bipartidarismo, a uma espécie de uma caricatura da política norte-americana. Aliás, é o que tem muito afrontado ao nosso país, é justamente isso, uma americanização da política brasileira. No entanto, com a intenção clara de esvaziar as grandes lutas, né, do trabalho, por melhoria de trabalho, de salário, emprego, aposentadoria, por lutas esporádicas, né, e lutas aqui do primeiro quadrado, no segundo, importantes em si, mas de fato não transformam e mudam a vida do povo brasileiro de fato. Então eu temo muito por isso, né? Só não aconteceu até agora, Tiago, porque nós temos na presidência da República alguém com história, né? Alguém com coragem e com coerência dentro da sua própria história, né? Que é o presidente Lula, que talvez seja aí uma das últimas grandes lideranças, não só do Brasil, mas do mundo. Há uma falta de liderança no mundo, há um esvaziamento e há uma amplitude da mediocridade. Isso tem acontecido. Talvez, acho que, não sei a que ponto nós começamos a tolerar os absurdos para que figuras energúmenos como o Bolsonaro, o Nicolas, um Trump, como eles começam a emergir assim, sabe, com grande força. Talvez essa tendência de criminalizar a política, criminalizar o parlamento, criminalizar essa situação, cria esse divórcio da população com a política. Se for perguntar para a população, o que você acha da política? Vai associar logo à corrupção. Né? Ela associa logo à corrupção. Ela não associa a direitos.
que é o que deveria ser. Política, pô, meus direitos, né? Meu direito de se aposentar, meu direito de emprego. Sem emprego você não é nada. Como é que você vai viver sem salário? Como é que você vai pagar a conta do mês? Como é que você vai pagar energia, luz, gás? Como é que vai pagar o sustento dos seus filhos, a comida, a escola, se não for escola pública, mas tem outros custos envolvidos, né? Então é isso. Né? E a esquerda tem por objetivo, por natureza, gerar emprego, gerar um Estado de maneira que o pleno emprego lhe dê um conforto no sentido de quê? Que você consiga planejar a sua vida, né, Tiago? Não você matar um leão por dia. Né? Pô, eu tenho um emprego aqui, estou estável, como aconteceu um acometimento de saúde, tive que fazer uma cirurgia, fiquei impedido de trabalhar, mas perdi meu emprego. E aí? Como é que fica isso aí? O Brasil, como é que é essa situação? É para poucos? Ou é para 1%? Ou é para todos? Então, são questões intrínsecas que a esquerda ela precisa voltar a discutir muito com a população, né? E, claro, é difícil com a rede social, né? Com essas big techs, não é fácil. Você tem aí peleando um gigante, né? Mas é possível vencer. Né? E isso foi demonstrado com pequenas vitórias de retóricas e disputas de discussão, seja a jornada 6x1, né? Que jogou a extrema-direita no córner, né? E vem cá, você defende a exploração do trabalhador? Eu defendo, não defendo. Quer dizer, eles ficaram igual uma biruta de aeroporto, para um lado para o outro, para um lado para o outro, não sabia como agir. Constrangeu os caras, né? Se colocou no constrangimento, porque aí a gente inverteu a lógica que eles sempre chamam para a gente jogar no campo deles. Tá? Para a gente ter que ficar explicando. Tá? Então, você perde muito tempo tendo que explicar o óbvio, a verdade, né? Aquilo que é o real, a real politique. E aí, quando você tem o tempo de dar a linha, dar a formação, você já não tem mais esse tempo. Já dispersou a atenção, em vista que hoje a comunicação é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, ela é preciso ser certeiro nesse tipo. Então, poucas vezes acertar. Então, acho que precisa colocar isso. Por exemplo, o imposto de renda 5 mil. Quem é que vai ser contra isso? Você isentar quem ganha até 5 mil reais, o cara poder ter um desconto até de 500 reais na sua conta. Então, colocou a direita também meio... vou ter que votar favorável. Quer dizer, chamou a responsabilidade. A política é coisa séria. A política não é brincadeira. Eu aprendi isso com meu avô. A política é seriedade. Sabe? Não é só risinho, não é TikTok, é com seriedade. Por que é séria? Porque ela lida com a vida do próximo. E aí, Leonel, quando você toca nesse ponto, né? Não só da escala 6x1, uma outra situação, a gente até trouxe na semana passada o Júnior Freitas, que é uma das lideranças de São Paulo do movimento do mototáxi. Veja que é uma pauta tão ligada ao campo do trabalho e da urgência da condição de trabalho, que vereadores de esquerda e direita estão conseguindo coadunar ideias contra o executivo, contra a prefeitura de Ricardo Nunes. Então, tem coisas que não tem como fugir, nem por patrimônio político do cara, que não pode ficar, né, dando de costas para o trabalhador, porque perde eleitor, e nem pela obviedade da pauta, né? Que é o que você falou. Chega no cara e... eu falei pela manhã hoje ainda, eu digo, o que tem que fazer? Tem que chegar no boneco, um celular assim, ó. Você é o deputado fulano de tal, você é senador fulano de tal, você é contra ou a favor que o trabalhador se ferre trabalhando 6 dias por semana? Eu só quero ouvir o que você falar. E fazer um vídeo, botar o nome do cara e pronto. Tá vencida a pauta. Os motoboys lá conseguiram unificar a esquerda e a direita em torno da pauta do trabalho. Aí eu volto ao ponto para lhe fazer a pergunta. Quando você contou quase que a alegoria ali do caranguejo, né? É um tom, enfim, anedótico, mas é uma alegoria que, de fato, pega o nosso campo. Uma das coisas que eu acho que se perdeu na base é a base da classe trabalhadora como prioridade universal do nosso campo, né? A fragmentação do interesse das pautas, os biombos criados pelos interesses de pautas e da política, um sectarismo, muitas vezes, que de alguma maneira acolheu outros elementos, mas a luta pelo trabalhador, essa não se tornou mais a essência do campo. E com isso o campo se fragilizou, Leonel. Sim, verdade, Thiago. E
Mudaram as relações de trabalho também. Exato. Você tem mais categorias que até então não estavam. Se criou essa questão do empreendedorismo, que, claro, a extrema-direita soube pegar muito bem. Eu acho que a gente tem que ter a humildade também aprender, num sentido que eu digo, de como lidar, de como manusear as redes sociais, como a extrema-direita aprendeu muito rápido antes. Claro que com benefícios e patrocínios, né, obscuros, com certeza. Mas é preciso aprender, ter a humildade de aprender também. Então, você colocou uma coisa muito, muito bacana, que é isso. Você chega lá um deputado e vem cá, você vai ser a favor da superexploração do trabalho, ou você utilizou o mesmo mecanismo que eles utilizam, né? Claro. Falando de ao vivo, você não tem para onde correr, uma espécie de um jornalismo de emboscada, mas isso não tem sentido. Então, são táticas que, embora parecidas, mas o objetivo é diferente. Né? Almejam um objetivo coletivo de melhorar a vida das pessoas. E não ao contrário da extrema-direita, que tem o objetivo de melhorar a vida própria daquele que está filmando, que quer se locupletar numa política demagógica para poder ser eleito e beneficiar os 1%, que é a classe rica. Esse é o papel da extrema-direita. Ou seja, beneficiar ele próprio, ganhar um dinheirinho, ganhar no bolso, ficar ali um poodle da elite brasileira, né, onde assoprar eles vão, e as migalhas caem, eles se locupletam dessas migalhas e abastece cada vez a mesa dos 1%. Ao passo que a esquerda precisa aprender em determinados momentos essas artimanhas das big techs. Então, o governo teve algumas vitórias, mudou agora a comunicação, achei que melhorou. Claro que você tem o Lula é um estadista, mas ele é uma figura mais antiga nesse sentido. Vou fazer uma comparação que ele seria um pouco mais anólogo do que digital. Ele é da figura dele. Então, vamos utilizar as ferramentas que nós temos. Ele é um ótimo comunicador. Talvez ninguém se comunique melhor com o povo como o Lula, porque sentiu na carne. Né? Quando a pessoa fala, pô, Lula, a comida está cara, a fome. Ele sentiu na carne. Ele sabe o que é. Né? Quando vai falar do salário mínimo, ele sentiu na carne. Né? O que pensa o Lula sobre o salário mínimo? Ele vai omitir a opinião dele. Jamais vai falar aquelas abobrinhas do que o Bolsonaro falou. Se quiser emprego, é menos salário. Se quiser salário alto, não tem emprego. Aquela baboseira, né, de direitos e não direitos. Pelo contrário. Né? Então, nós temos essa figura humana. Né? Essa figura que conta a história do Brasil. Ele conta a história do Brasil. Isso é o fato. Né? Então, é preciso saber trabalhar. Dizer que algumas pautas são importantes e trabalharam. A questão do boné pode ter sua crítica ou não crítica. Ela, com a retórica, colocou um ponto de interrogação na cabeça dos bolsonaristas, que gostam de dizer a palavra patriotismo, pátria. Pátria vem de patrimônio. Como é que eu posso dizer que o Bolsonaro e o bolsonarista são patriotas se eles vendem o nosso patrimônio? Exatamente. Basta ver uma comparação. Um dos primeiros atos do Bolsonaro foi entregar o pré-sal para as empresas estrangeiras. E era do Brasil, né? Para investir em educação, para investir em emprego, para investir no meio ambiente. E nós estamos dizendo emprego, não é emprego compra por um e vende por dois, não. Nós estamos em emprego de alta complexidade. É isso que se trata o setor energético, de engenharia, de tecnologia, de várias áreas da ciência, seja ela humana ou a exata. Né? É emprego de complexidade com altos salários. Né? E logo em seguida abre o quê? Né? Importa o etanol dos Estados Unidos, nós temos autossuficiência do etanol. Né? Não havia necessidade de importar um etanol a preços altíssimos. E importou principalmente o trigo, ou seja, sem imposto algum, zerou o imposto. Se isso não é do entreguismo total, né? Ou seja, criando inclusive desavença com nossos irmãos argentinos, na qual nós temos um amplo comércio, né? Importantíssimo para o país, né? Que compra produtos manufaturados, industrializados. Né? E aí ele abre essa condição sem contrapartida alguma para os Estados Unidos. Então compra aí 750 milhões de litros de etanol.
mete goela abaixo aí, zero imposto, vou pagar nada e eu não vou dar nada, não deu nada. Uhum. E assim foi com o trigo, né? E assim foi com a Eletrobras, vendeu a energia brasileira para o estrangeiro. Então, eu acho que são um mecanismo de retórica e de verdades que é preciso colocar o povo brasileiro, né? Que está perdido e entende que o Estado é o inimigo e não a mola propulsora do desenvolvimento dele e da família dele. Sem Estado, não há desenvolvimento familiar, não há desenvolvimento humano. Né? Essa é a grande verdade na qual o Brizola sempre lutou a vida toda. E se largou dessa mão, como você disse, né? Tem que se levar em conta a transformação das condições de trabalho, das representações. Já não existe mais um sindicato, já não existe mais uma mobilização. Nós temos uma precarização de outra lógica que não a da industrialização do país, que não a do começo do trabalho formal. É uma outra lógica. E eu penso que nós não acompanhamos isso. No mesmo lugar em que algo que tinha, e voltando a falar no teu avô, Leonel, e na origem do PT lá de trás, 45 anos hoje, inclusive, e de uma outra geração, que se tinha uma utopia, né? Se tinha uma utopia para que as pessoas olhassem para esse lugar e o olho brilhasse. E parece que essa utopia foi sequestrada por uma ferramenta da extrema-direita, que é de saber vender algo, né, usando o neoliberalismo, inclusive, como a verniz dessa sua proposta antipolítica, e a coisa do coach, a coisa da teocracia neopentecostal, e sempre com uma utopia em algum lugar, né, sequestrando a utopia de qualidade de vida, de melhoria coletiva e tal. É possível tomar as rédeas disso de novo dessa forma, ou é preciso também transformar a nossa utopia, por assim dizer, Leonel? Não é fácil, Thiago. É A duro. política, a política ela não é. Eu sempre digo que a política não é um jogo de dama, é um jogo de xadrez. Exato. Né? A extrema-direita ela trabalha muito como se fosse um jogo de dama. Então ela come, parece que ela está comendo, está ganhando, porque ela come muito rápido. Mas logo lá na frente, a verdade histórica ela vai aparecer e vai colocá-la ela no devido lugar. Mas o estrago é grande. Né? Nós vimos como foi o governo Bolsonaro, as pessoas na fila do osso, as pessoas morrendo por falta de oxigênio que o governo negou. Não só oxigênio, como também comprar vacina. E as inversões da verdade, né? Os absurdos, né? Acabamos tolerando demais os absurdos, talvez esse seja um dos problemas, mas o neoliberalismo ele trabalha nisso, né? Ele trabalha no caminho fácil, né? Você não enriquece da noite para o dia. Aliás, a riqueza é demonstrada claramente, ela é herdada, roubada, né? Ou anexada, vamos dizer assim, né? Não existe essa riqueza que suou 24 horas, nada disso. A riqueza era formada, os estudos estão aí para comprovar. E o neoliberalismo aponta isso, que você não precisa fazer mais uma universidade para se instruir, basta você abrir um canal, você abrir o Instagram e pega um tema que você dá um Google, pega o Sim, pega uma inteligência artificial, começa a fazer vários programas e ali começa a monetizar. Eu digo que nós estamos vivendo a inversão da fábula do La Fontaine, que era da formiga e da cigarra. A formiga trabalhava pra caramba, né? Trabalhava no verão, para quando chegar o inverno, ela ter o estoque e poder sobreviver. E a cigarra só na gandaia. Né? E aí chega o inverno, a cigarra está ali morrendo, já congelada, não tem o que comer, bate na porta da formiga. Nós estamos numa inversão, né? Nós estamos premiando a cigarra, né? Está andando aí de Porsche, e com chapéu de couro dizendo que que é agricultor, né? Ou seja, o agro vai desertificar o Brasil. Isso é que nós temos que chamar a atenção. Se nós não trabalharmos para fazer uma reforma agrária ainda, e é necessário que seja a reforma agrária do João Goulart, que era uma reforma agrária capitalista, né? Para entrar a eletricidade, ela era perto das BRs, para entrar a eletricidade. Com a eletricidade entra todas, geladeira, fogão, ferro de passar, máquina, né, airfry, torradeira, tostadeira, televisão, ar-condicionado, tudo. Né? Então, inclusive para baratear, quer alimento barato, nós precisamos investir nessa ponta.
Só que não é fácil, como eu te disse, não é jogo de dama. Achar que em 4 anos nós vamos resolver todos os problemas de 500 anos ao longo do século, não vai. Isso são caminhos. Por isso que o Getúlio dizia que o trabalhismo é o caminho para o socialismo. É preciso os alicerces estarem bem consolidados para que a gente possa fazer uma base, né, uma base firme, de fato, para que a gente possa construir. Né? Então, isso leva tempo. Né? Hoje é aniversário do PT, na qual sou filiado, e tenho orgulho de estar filiado, com seus acertos e seus equívocos. O desgaste do PT é o desgaste de ser governo por muito tempo, né? Uhum. De acertar, de errar. A política também é feita disso, de erros e acertos. Meu avô, mesmo numa entrevista na Roda Viva, um jornalista me perguntou o que ele da vida. Ele falou: olha, eu mais errei do que acertei. Né? Mas os acertos são importantes. Tá? E esse que nós temos que mirar. Né? Aquele acerto certeiro, a bunda do mosquito. É difícil? Mas se acerta. Né? Então, nós estamos em construção. E o que o Brasil está enfrentando muito é uma luta do novo com o atrasado. Sabe? Algo atrasado, uma mentalidade tacanha, atrasada, que não quer abrir para o novo, para as novas pautas, sabe? O mundo é enorme, é plural, sabe? Não é com cerquinha e com uma verdade única, sabe? Então, o Brasil está nesse choque também cultural, e, claro, o externo define o interno, mas é isso que eu vejo da evolução. E você vê o Lula, apesar de toda a idade que tem, é um cara muito avançado, com a cabeça para frente, né? Não usa antolhos, é um cara que escuta, tem a capacidade de escutar. Uhum. É muito. E de memória. Né? Eu vou contar um episódio só para te descontrair que eu passei. Eu tive o privilégio de trabalhar ao lado do meu avô, uma espécie de secretário ali, e eu tive a oportunidade de ver quem meu avô atendia ou não atendia, conforme o contexto político da época. Então, uma experiência assim, ímpar para mim, formidável. Né? E uma vez eu fui buscar o Lula no aeroporto, porque o motorista do meu avô estava doente. Então, eu peguei lá o opalão do meu avô e fui lá no Santos Dumont pegar. Eu tinha ali 19 anos. Né? E fui pegar o Lula, eles estavam numa construção de uma chapa única, PDT, PT, aquilo que o Darcy Ribeiro sempre sonhou, um único partido, PDT, PT e PCdoB, num único partido só. Né? E aí eu fui lá buscar o Lula, né? Tenho, 19 anos, cheio, todo envergonhado, né? Porra, eu vou lá com a plaquinha. Não, ele veio com o assessor, Lula, sou o Leonel, né, do Brizola, vim aqui te pegar, o motorista teve problema, me abraçou. Aí eu achei que ele ia no banco de trás, foi ao meu lado, conversando assim, parecia que eu já conhecia ele há anos e anos, assim, conversa desbundada. Eu fiquei até meio assim, sabe? Não. E o assessor atrás, ele do lado, né? Pá. Aí, levei lá pro meu avô, eles ficaram conversando horas e horas, uma tarde inteira, uma tarde jubilosa e tal. Cara, passou-se 20 anos, mais até, num evento que eu fui no Maracanãzinho, eu reencontrei ele, aí tentaram me representar para ele. Olha, isso aqui é do Brizola, Leonel, vereador. Eu conheço. Meu motorista. Caraca, isso quantos anos depois, Leonel? Mais de 20 anos. Nossa Senhora. Mais de 20 anos, quase 30 anos. Você vê a memória e a delicadeza dele. E já descontraiu e quebrou qualquer questão nesse Que sentido. legal. Humano, sabe? Uma coisa humana. Sabe? E essa é a diferença da política. É de quem se importa com o próximo. Sabe? Eu acho que talvez está faltando isso para o campo progressista. Sabe? Deixar de se importar com a própria reeleição e se importar com o todo. Não importa que tu vá perder a eleição. Tipo o Brizola sabia que poderia perder, mas ele não deixava de colocar suas convicções, a sua coerência, mesmo sabendo que poderia perder. Então hoje a esquerda ela trabalha, sabe? Eu sou deputado, eu vou ser candidato a um executivo, não vou perder meu cargo e vou me acomodar, eu vou ser franco atirador. Aí eu não faço aliança, não preciso fazer aliança, critico qualquer tipo de aliança, me mantenho purinho, porque eu sou puro, mas não perco o meu mandato. E eu não estou sendo coerente com a população, sabe? São pequenos detalhes que o povo percebe, né?
e ver aqueles dois lados da moeda. Mas vem cá, então, pô, o cara nunca está numa área desconfortável, nunca está arriscando o pescoço. Eu todo dia arrisco o meu pescoço aqui, né, indo trabalhar. Eu vou defender a pauta 6x1 na rua, eu vou ser demitido, mas eu arrisquei meu pescoço. E o deputado vai arriscar o pescoço dele quando? É isso. É isso. E aí, Leonel, a gente caminhando no nosso último bloco agora. Que belo papo, hein, gente? Quem tiver perguntas, participações, sugestões, agora é a hora, reta final do programa. Quero que vocês pinguem e coloram aí, se puderem colorir o nosso superchat, vai ficar cada vez melhor. Tornem-se membros, as assinaturas também são importantes. Aí a gente chega, né? Falamos do ontem, do hoje, e agora tem para a gente caminhar o último bloco amanhã. 2026 é logo ali, a extrema-direita ainda está cheia de balão de ensaio, está fazendo seus laboratórios, né? Gustavo Lima, é Caiado, é Zema, é Ratinho Júnior, é Michele ou Eduardo, é Tarcísio, é Pablo Marçal, enfim, tem para todos os gostos. Mas o fato é que até agora o presidente Lula consegue ainda manter a sua regularidade, sua estrutura, né? Em que pese necessidades de, como você disse, melhorar a comunicação, melhorar pautas econômicas que definem as eleições, mas até agora os caras não têm um herdeiro do Bolsonaro, que o Bolsonaro não estará disponível, estará preso, e Lula até então imbatível. Isso deve ser uma tônica até 26 ou você acha que ainda tem muita coisa para rolar até lá, Leonel? Olha, bom, prever com exatidão é difícil, mas são cenários que vão se colocando à nossa frente. O Gustavo Lima se filiar ao PP é um alerta que você possa ligar. Claro que esses, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, outsiders da política, né? Porque não existe outsider, tudo é político, né? Aquele cara fala, eu não sou político, eu sou apolítico, é a frase mais política que existe, no meu entendimento. E essa turma não tem traquejo e não tem uma infraestrutura tão forte que possa lhe projetar a vitória. Pode incomodar, né? Vai chegar, disputar ali as primeiras posições e tal, mas não tem chegada, porque não tem infraestrutura para chegar. Isso a gente viu com o Marçal. E o Gustavo Lima vai na mesma onda. Mesmo filiado ele teria que estar um conglomerado de partidos e tal para chegar mais à frente. Eu entendo que o Bolsonaro está sendo paulatinamente descartado, né, pelos militares e pela extrema-direita. Né? É muito esqueleto dentro daquele armário. Não sei se vai chegar à prisão. Não sei se chega à prisão. Né? Porque se prender o Bolsonaro, ele abre a boca e vai cair muito general graúdo. Muito general graúdo. Né? De todas as Forças Armadas. Então, talvez aí haja um acordão, não sei, de alguma maneira, que ele não vai ser preso e a família vá para Miami. A família Bolsonaro vai viver em Miami. Né? Aí eles estão tentando, de outras formas, achar o seu campeão. Tem o Tarcísio. O Zema não sai de Minas. Não tem projeção. Né? Eles, outra hora, pegam alguém de fora da política, um Zelensky, um Milei da vida, tentam colocar nesse sentido, mas ainda é difícil, porque o campo progressista tem ali alguém sério, alguém comprometido com a vida do povo brasileiro, que é o Lula. Até o Kassab, que sabe jogar xadrez muito bem, xadrez político, e não jogo de dama, e o PSD foi quem mais fez prefeitura e mais vereador, junto com o MDB, né, sabe muito bem esse cenário nacional. Conhece muito bem quantos deputados ele vai eleger lá no interior do Nordeste, da região Sudeste. Ele sabe perfeitamente esse jogo. Né? Uma hora ele tentou atacar, ele viu que não avançou, talvez queria mais um ministério, mais um poder, né? Voltou atrás. Não, Lula ainda é um animal político, no bom sentido, né? Sim, no sentido aristotélico. E tal, né? Quis tentar queimar o Haddad, porque o Haddad é o sucessor, né? É alguém que está, de fato, avançando ali, colocando as questões econômicas, tentando fazer os ajustes necessários para poder não implodir o Brasil. Né? É muito fácil eu ser revolucionário de biblioteca, ser revolucionário de uma universidade. Gabinete, agora, né? a gente vai para a política é totalmente do que a gente estava pensando dentro da casinha, é outra questão, são outros acordos, envolve múltiplos cenários, né? E a responsabilidade lhe coloca à sua frente. A responsabilidade de quê?
gerir as vidas das pessoas, seja da direita, do centro ou da esquerda. Você vai ser o presidente de todos, não só de um bloco, de fato. E muito menos você vai conseguir vencer os moinhos, né? Querer ser um Dom Quixote. Isso não há espaço dentro da política. E o Lula sabe muito bem esse jogo. Eu entendo que, neste momento, que ele ganha no primeiro turno. A extrema-direita tenta forçar algo ou alguém que possa sugerir um cenário de segundo turno, para que o Centrão possa cada vez mais morder, né, os quiões. Agora, a minha preocupação foi o que eu te falei lá no início, é o parlamento. Assim como nas eleições municipais houve um mar da direita e de centro, eu entendo que vai se repetir no parlamento. E aí há uma diversidade, né? No sentido executivo e legislativo. Vai acontecer um choque, né? E aí, claro, sempre uma tendência que sempre aconteceu no país de tentar tirar a decisão do povo e burocratizá-la dentro do parlamento, seja no parlamentarismo ou no semipresidencialismo, que eu chamo de uma semântica golpista, porque aí o presidente não vai mandar nada e você vai dar amplos poderes para quê? Para a bancada da Bíblia, para a bancada do boi, para a bancada da arma, para a bancada do banco, né, das financeiras, para as fintech, não dá. Então, o melhor sistema, pelo pior que seja, é esse que nós temos. É isso que nós temos que entender. Pelo pior sistema que pode ser, mas esse é o melhor sistema. Qualquer lugar no mundo, só uma parte. Você vê que tem o parlamentarismo. Mas ele dissolve o parlamento. Mas você cria um problema. Né? Você não consegue uma solução e você adia. A França passou por isso agora há pouco, o Canadá está passando por isso. Né? Perfeito. E problema adiado, você não está resolvendo o problema das pessoas, você está adiando o problema das pessoas. E problema é vida. Né? Então, nós temos que ter a seriedade. O regime, o pior cenário que pareça, o presidencialista, o povo já votou, não só uma vez, mas 2 vezes em plebiscito. Né? E eu me lembro do meu avô, em determinado momento, sozinho defendendo o presidencialismo. Pois é, faz falta demais. 2h47, Leonel, só te agradecer demais a tua presença aqui com a gente. É uma honra te receber, espero que seja a primeira de muitas, que você possa colaborar com a gente seguido aqui, tanto no Voz Trabalhadora, quanto nos meus espaços, agora lá no Diário do Centro do Mundo. Te convido sempre para estarmos juntos e, obrigado, podendo ser útil também, conte comigo. Vamos juntos, naquilo que nos cabe, nós seguimos na trincheira, viu? Agradeço, conta comigo aí, viu? Vamos nessa. Valeu, Leonel. Um grande abraço. Até mais. Obrigado, tudo de bom. Tá aí, Leonel Brizola Neto, nos ajudando a entender um pouco do contexto da política nacional, com a relação do Congresso, do Poder Executivo. Mas, gente, olha só, 3 minutinhos aí pra gente fazer uma chuva de pingos para encaminhar o programa. Quem gostou do programa? Pica aí. Manda no Superchat, manda no Pix. Quem mandar Pix, conta pra gente aqui que mandou. Mas a hora é agora, né? Depois do Leonel Brizola Neto nos dar essa baita participação aí de presente, né? Agora é hora da gente caminhar. Ó, final do programa. Disney Clipa! A gente aí, Pedro Viana, Janete, Leo. Clipa, desculpa não fazer a tua pergunta, o Leonel a gente tinha combinado ali menos tempo até, eu tava estouradaço no horário. Aí eu sampei com ele, tá? Valeu, Janete! Pô, quem é que pinga? Salve pra Letícia Fontoura, pro Fábio. E mais? Juscelie Paloche. Valeu. Denis Dias, sempre com a gente também. Grande audiência hoje, hein? Pela primeira vez a gente passou dos 200 simultâneos. Vamos cada vez por mais. Tem o Macaco Tigre. Burra, companheirada. Iota. Ia de Lourdes.